Oi, crianças! Bom, vamos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre concordância verbal, que está aqui no livro de vocês, na página 49, tá bom? Bom, preste atenção no que eu vou falar, nos exemplos que eu vou dar. Vocês lembram, né, que nós já vimos sobre sujeito e predicado, né? Agora observe aqui essa frase que eu vou falar. O Zeca esganiçou na aula, exatamente como eu, tá? Então, olha aqui a palavra, a frase. O Zeca esganiçou na aula, exatamente como eu. Quem é o sujeito dessa frase? O Zeca. Então, eu destaquei aqui para vocês, o Zeca. Quem é o verbo? Esganiçou. Então, você já conseguiu identificar nessa frase o sujeito e o verbo, tá? Esse sujeito, ele tem uma palavra central a qual o verbo está ligado, ou seja, palavra central. O sujeito é o Zeca, mas qual é a palavra principal do sujeito? Zeca. Porque se você botar o esganiçou na aula, você não tem sentido. Então, você tem que botar a palavra central para formar o sujeito. Então, o sujeito, o Zeca, a palavra principal, central desse sujeito é Zeca. Então, quem esganiçou? Zeca. Tá? Então, eu estou tendo uma relação do verbo com a palavra central do sujeito. Aí nós temos outra aqui, ó. Suas horas estão contadas, tá? Quem é o sujeito dessa frase? Suas horas. Tá? Mas qual é a palavra central desse sujeito? Horas. Porque se você tirar o horas e falar assim, suas estão contadas, não tem sentido. Então, qual é a palavra que está dando sentido nesse sujeito aqui? Horas. Suas horas. Sujeito. Qual é o verbo que está relacionado a esse sujeito? Estão, do verbo estar. Então, esse verbo estava relacionado à palavra central do sujeito. Qual é a palavra central do sujeito? Horas. Tá? Então, esse verbo estão está relacionado à palavra central. Observe que assim, suas horas estão contadas. Vocês observaram que esse verbo aqui está no plural, assim como o sujeito também, tá? Aqui, o Zeca esganiçou na aula exatamente como eu, tá? Então, essa frase, né, o sujeito está no singular, o verbo está no singular, né? Então, aqui, ó, o verbo está de acordo com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular, ou vice-versa. Se o sujeito está no plural, o verbo vai acompanhar estar no plural, ou vice-versa, tá? Então, primeira parte que vocês têm que entender. Destacar o sujeito, que vocês já aprenderam, isso. Dentro do sujeito, destacar qual é a palavra central, reconhecer a palavra central desse sujeito. Qual é a palavra que dá sentido ao verbo. Então, no caso, suas horas estão contadas, a palavra central é horas, está no plural, junto com o verbo no plural. O Zeca esganiçou na aula exatamente como eu, né? O Zeca, palavra central é Zeca, está no singular, o verbo esganiçou está no singular, de acordo com o sujeito, com a palavra central do sujeito, tá? Bom, então, depois, né, disso, vocês vão entender que Zeca e horas, elas são o núcleo do sujeito, né? Então, eu tenho aqui, ó, o sujeito, o Zeca. O Zeca. Não é só Zeca, é o Zeca, o sujeito. Mas qual é o núcleo do sujeito? Zeca. Tá? Eu tenho aqui sujeito, suas horas. O sujeito é suas horas. Qual é a palavra central desse sujeito? Horas. Então, horas, horas é o núcleo do sujeito, tá? E como eu falei,
nós temos os dois verbos nas frases, esganiçou e estão. O esganiçou está no singular, estão está no plural, tá? Então, todas essas duas têm que concordar com o núcleo do sujeito, ou seja, aqui, ó, esganiçou tem que concordar com Zeca e estão tem que concordar com horas. Então, se esganiçou está no singular, o núcleo do sujeito vai estar no singular. Se o verbo, né, está no plural, né, o núcleo do sujeito vai estar no plural também. Bom, isso tudo nós chamamos de concordância verbal, tá? Concordância verbal, ou seja, quando o verbo concorda, tá? Ó, quando o verbo concorda com o núcleo do sujeito, ó. Então, o que é concordância verbal? Quando você estivesse, mas o que é concordância verbal? É quando o verbo, né, concorda com o núcleo do sujeito. Toda essa dinâmica que eu mostrei para vocês agora, antes, né? Aí, o que aconteceu? Sujeito, né? O sujeito no plural, ou com mais de um núcleo, né? Como é que fica o verbo? Fica no plural também. Ou seja, mas como é que é o sujeito no plural? É aquele, horas, né? Suas horas. E aqui está dizendo, com mais de um núcleo. Mais de um núcleo. Então, pode ser, por exemplo, eu e Ana estamos atrasados, né? Ou a Ana e Maria estão atrasadas. Ali você vai ver que tem um sujeito, né? Qual é o sujeito? A Ana e Maria. Quais são as palavras centrais daquele sujeito? Ana e Maria, que estão de acordo com o verbo que está lá, tá? Então, se eu tenho dois núcleos, eu estou no plural. Eu tenho um núcleo, eu estou no singular, tá? De acordo com o verbo também, tá bom? Então, gente, é isso. Vocês vão fazer as atividades, vão ler toda a orientação que está aqui, tá? Para vocês entenderem. E vão realizar as atividades de acordo com a explicação, tá? Observem bastante. Depois, vocês vão ter uma atividade no caderno para copiar a frase, copiar e preencher os espaços em branco. Ou seja, onde tiver uma linha para preencher, você deixa o espaço para você escrever a sua resposta. Pega uma caneta vermelha ou uma caneta de qualquer cor e faz a linha, que é onde você vai colocar a sua resposta. Porque fica mais fácil de você entender o que você completou na tua resposta ali. Qual foi a resposta. Se você fizer tudo a lápis, você até fica mais difícil de identificar qual foi a tua resposta que você colocou ali. Então, copia, e sempre que você vai copiar, né, por exemplo, Fernanda saiu de férias. Aí lá entre parênteses, no trabalho de vocês, vai estar Fernanda e a mãe. Então, você vai ter que botar um espaço para você escrever Fernanda e a mãe. Então, pode ser uma coisa pequena, tem que ser um espaço de acordo com a sua letra. Naquele espaço, na linha do caderno, você faz uma linha de cor para poder se escrever em cima. Combinado? Para ficar bem bonito. Então, olha só, é isso, né, por hoje. Boa aula. Assistam com muita atenção ao vídeo, ao outro vídeo também, e leiam com muita atenção também as orientações do livro. Um beijo. Até a próxima.